Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Um Bonde Chamado Desejo. É um clássico do cinema, quer você goste ou não, ache chato ou não. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, o que mais me chamou a atenção foi o seguinte, foi a interpretação do Marlon Brando. Assim, na época, eu assistia muito filme cujas interpretações eram o que mais me chamava a atenção. Então, se tinha uma interpretação, seja masculina ou feminina, me chamava a atenção e era o suficiente para me fazer assistir o filme, né? Com o tempo eu passei a me interessar por outros pontos que me chamam a atenção, né, para me fazer assistir um filme. A história, ela é minimamente problemática, né? Por quê? Temos uma personagem, que é a Blanche, que é uma mulher ali na faixa dos seus 30 e poucos anos, que decide encontrar a irmã dela, né? Que está casada com o Stanley, que é interpretado pelo Marlon Brando, que é vou usar entre aspas esse termo, que é um macho, bem macho, sabe? De falar besteira, de jogar pôquer com os amigos, de beber demais, de ser bruto, de não ser nem um pouco sensível, de ser extremamente machista, de ser extremamente misógino, e ele tem uma relação ali com a Stella, né? A irmã da Blanche, e essa cunhada chega assim de paraquedas na casa dele, né? Meio que atrapalhando ali a relação que ele tinha com a irmã. Relação essa que é uma relação extremamente problemática. Então, assim, é um relacionamento abusivo, se qualquer pessoa minimamente com uma certa sensatez, eu diria, assiste esse filme e vai dizer, olha, porra, é um relacionamento abusivo. Mas ainda assim tem muita gente que romantiza, né? Aquela cena do Stanley gritando, né? Estela, 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 o Marlon Brando ali chorando, com aquela camisa colada no corpo, rasgada e tal, e ele grita, né? Tipo, ele grita e ele chora, né? Eu não vou dizer dualidade, mas é algo ambíguo, né? Um cara ali chorando, gritando, e minutos antes ele tinha batido nela, e ele abraça ela ali, ela também abraça ele, coloca a cabeça dele assim no peito dela e meio que acaricia, como se ele fosse um garotinho e tal. É uma cena clássica do cinema, mas é um relacionamento abusivo, né? Ele tem um relacionamento abusivo, os dois têm um relacionamento abusivo. A protagonista do filme, na minha concepção, é a Blanche, que é uma personagem que, assim, a interpretação ela pode te incomodar, dependendo de que tipo de espectador você é, porque é muito, eu acho muito exagerada, assim. É muito teatral, entre aspas, mas de uma forma muito exagerada. Não é uma interpretação sutil. Parece que ela está lendo e interpretando um texto. Eu sei que ouvindo isso soa muito óbvio, mas eu gosto de uma interpretação. Quando eu assisto o filme, eu consigo comprar a ideia de que aquele personagem ele é uma pessoa. Se eu vejo um ator só interpretando um texto ou repetindo um texto decorado, eu não acredito muito nessa interpretação. Então, assim, aqui a interpretação dela é muito exagerada, muito teatral, e é uma personagem muito inconveniente também. Assim, ela e o Stanley têm vários embates um com o outro ali. Mas sabe o que mais me chama a atenção nesse filme? São os comentários dos homens. Por quê? A figura do Marlon Brando é uma figura extremamente polêmica, né? É um dos, se não for o maior ator da sua geração. É um ator absurdo. Apocalipse Now, é o Vitor Corleone, Poderoso Chefão, né? Um bonde chamado Desejo, Sindicato dos Ladrões. O cara é um monstro na atuação, assim. Ele some no personagem. Mas como pessoa, ele foi uma pessoa extremamente problemática, né? A relação dele com as filhas, a própria polêmica envolvendo ali o estupro, a cena de estupro no filme Um Tango em Paris e tal. Só que o Marlon Brando, na vida real, na vida dele mesmo, ele era bissexual. Então, assim, várias notícias aí, ele teve uma relação, se não me engano, com um diretor e tal, ele tinha relações sexuais com homens, dizem as más línguas que ele teve um caso ali com James Dean e tal,
ele era assumidamente bissexual. E, ao mesmo tempo, o Marlon Brando interpretou personagens que encarnam muito bem o que, na cabeça de alguns homens, é definido como um homem. Então, tipo assim, ele interpretou o Don Corleone, né, Poderoso Chefão. Ele interpretou o Stanley, um cara extremamente bruto, machista, essa figura do macho, né? Interpretou lá o general de Apocalipse Now, fez o Danny do Sindicato dos Ladrões. Então, assim, ao longo da filmografia do Marlon Brando, ele interpretou muitos homens machos. Só que, ao mesmo tempo, para alguns caras, e infelizmente para algumas mulheres também, essa macheza nem sempre está associada à bissexualidade. Por quê? Tem muita gente que ainda tem essa ideia, né, de que a masculinidade precisa estar associada à heterossexualidade. Então, tipo assim, um cara só é macho se ele é hétero. Então, as pessoas na nossa sociedade, né, costumam, infelizmente, ter esse tipo de interpretação. O cara é um macho de verdade. Inclusive, algumas pessoas veem o homossexual como um cara que é menos homem. Então, olha só, nós estamos diante de um homossexual, um homem, você reconhece como homem, um homem cis, mas na cultura popular, digamos assim, muita gente vê um homossexual como menos homem do que um homem hétero. As pessoas associam masculinidade à heterossexualidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a partir do momento que a pessoa associa masculinidade com heterossexualidade, ela enxerga o homem bissexual ou o homem homossexual como menos homem do que um hétero. Então, assim, além desse conceito aqui de masculinidade estar extremamente atrelado a uma ideia, eu coloco entre aspas aqui, né? A uma ideia de heterossexualidade, existe também um movimento dessas pessoas de tipo, olha, esse cara aqui, ele é gay, então ele é menos homem do que um cara hétero. Ou esse cara aqui é bissexual, então ele é menos homem do que um cara hétero. Inclusive, há relatos de mulheres que não costumam desejar, olha só que interessante, não costumam desejar homens que são bissexuais. Tipo assim, o cara é bissexual, o cara gosta de mulher e gosta de homem. Aí esse cara bissexual conhece uma mulher. Tem mulher que deixa de desejar o cara por descobrir, olha só a frase, né? Por descobrir, como se fosse um crime. Por descobrir que ele também gosta de homem. Essa mulher, muitas das vezes, o deseja menos, ou passa a não desejá-lo mais depois de descobrir isso. Que esse homem também se relaciona amorosamente e sexualmente com outros homens. Então, assim, existe uma ideia por parte de algumas mulheres de se sentirem atraídas somente por homens héteros, dentro de uma relação heterossexual. Então, dentro desse modelo, uma mulher heterossexual pode se relacionar com um homem bissexual, porque ele gosta de mulher e de homem. Mas muitas mulheres não se relacionam e não gostam de homens bissexuais. Elas sentem muito mais desejo, digamos assim, por homens héteros do que por homens bissexuais. Esse é um ponto interessante para a gente pensar também, né? Por que algumas mulheres deixam de desejar ou de... Eu não vou dizer deixam de desejar, mas se essa mulher possui uma certa admiração por esse cara, descobrir que ele é bissexual, isso meio que balança essa mulher. Tipo, algumas mulheres, né? Porque tá muito atrelado esse conceito de masculinidade atrelado à heterossexualidade. Por que alguns homens e algumas mulheres veem como menos homem um homem que é bissexual? Então, assim, o que a bissexualidade na cabeça dessas pessoas tem a ver com uma não virilidade ou como uma não macheza? Como se o homem fosse menos homem se ele gosta de homem. Inclusive, esse tipo de pensamento extremamente ignorante
ele também está atrelado muitas das vezes à homossexualidade. Como assim a homossexualidade? Tem gente que vê como homossexual apenas o homem que é passivo. O cara que é ativo, tem muita gente que enxerga esse cara não como um gay. Olha só que doideira. A pessoa enxerga como homossexual somente o passivo. O ativo, para vocês terem uma ideia, ó, por exemplo, eu já comentei isso aqui em outros vídeos, que um homem heterossexual que se atrai sexualmente e amorosamente por uma mulher trans, ele continua sendo heterossexual. Por quê? Ele está atraindo por alguém do sexo oposto. Beleza. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Eu não diria entender, mas de aceitar. Então, assim, tem gente que enxerga como bissexual um cara que se relaciona com mulheres trans e não como um cara heterossexual. Percebe como que muitas das vezes a bissexualidade nos homens ela é muito menos aceita, entre aspas, do que na mulher? Pela própria sociedade. Então, por exemplo, isso existe muito em festa, né? A famosa ou famoso bi de festa. A pessoa é heterossexual. Eu vou usar um termo bem estranho, mas você vai entender. A pessoa é majoritariamente heterossexual, mas aí ela sai num sábado ou num domingo, bebe pra caramba e ele bêbada dá um beijo na amiga, ela sendo uma mulher. Se ela vai numa festa no sábado e tasca um beijo na amiga de língua, no domingo ela tá tranquila. Ela vai assistir o Netflix dela, na segunda-feira ela vai trabalhar. Isso não é uma questão para mulher, para essa mulher aqui hipotética que fica com a amiga, ou se ela acha alguma mulher bonita na balada, ela vai lá e beija. Para um homem, isso não acontece. Para um homem hétero, né, majoritariamente heterossexual, que vê um homem numa balada ou numa festa, acha esse cara bonito, dificilmente ele vai beijar esse cara. Primeiro, se ele beijar, ele possivelmente no domingo mesmo vai ficar com neura. Caramba, será que eu sou bi? Caramba, será que eu gosto de homem? E se eu gosto de homem também? E aí? Então, assim, a mulher, muitas das vezes, tem uma relação muito mais tranquila com uma possível bissexualidade. E a nossa própria sociedade, de certa forma, em alguns momentos, né, acaba fetichizando também a bissexualidade, da mulher, no caso. Então, assim, se um cara hétero conhece uma mulher que é bi, a primeira coisa que vai acender na cabeça dele é o seguinte: nossa, ela gosta de mulher também, porra, vamos fazer um sexo a três. Então, assim, o homem hétero, ele além de fetichizar mulheres lésbicas, alguns homens héteros, né, que acabam fetichizando mulheres lésbicas, esses caras acabam fetichizando mulheres bissexuais. Mas já percebeu que isso não acontece com mulher? Quando ela conhece um cara bi? Pode acontecer com algumas mulheres? Pode. Ela está conversando com o cara diz que é bissexual e na hora acende uma luzinha na cabeça dela. Nossa, a gente pode fazer um sexo a três, né? Ele transa comigo, transa com o cara transa comigo e com ele. Isso pode acontecer? Pode, mas é raro. O que eu estou querendo dizer aqui é esse ponto que me chama a atenção. Por que que algumas mulheres não desejam ou desejam menos homens bissexuais em relação ao homem hétero? Por que diante de um homem bissexual, algumas mulheres não desejam tanto assim? Por que que algumas mulheres enxergam no homem bissexual um cara que é menos homem? Por que que a heterossexualidade continua atrelada na cabeça de algumas pessoas à masculinidade? Por que que algumas pessoas, de certa forma também, se decepcionam quando descobre que um determinado cantor, artista ou pintor que seja, é bissexual? Por exemplo, o Rodrigo Simas. Alguns anos atrás ele assumiu a sua bissexualidade. De um lado, tinham mulheres falando assim: ah, que pena, não sei o quê, nossa, gosta de homem também. Do outro lado, muitos homens gays e bissexuais elogiando. Então olha como que as pessoas
tem essa visão, né? Outro exemplo muito clássico, dois, na verdade. Renato Russo. Tem muita gente que acredita que o Renato Russo era homossexual. A música Ainda é Cedo foi feita por uma mulher. O Renato Russo teve filho. O Renato Russo, ele gostava de meninos e de meninas. Porra, tem a música, né? Ele gostava de meninos e de meninas. Mas ele se apaixonava muito mais por homens. Mas na cabeça da galera, o Renato Russo era gay. Outro exemplo, Cazuza. Cazuza gostava de mulher e gostava de homem. Mas todo mundo tem na cabeça o que? A relação dele com o Ney e tal. Cazuza era... As pessoas falam, não, o Cazuza era gay, Cazuza era viado, não sei o quê. Não. O Cazuza gostava de homens e de mulheres. O Renato Russo gostava de homens e de mulheres. Percebe como que muitas das vezes a nossa própria sociedade, além de invisibilizar a bissexualidade dos homens, vê a bissexualidade como se o cara estivesse em cima do muro? Ou enxerga a sexualidade quase que dentro de uma perspectiva de porcentagem? Tipo assim, será que essa pessoa é bi e ela é 50% que ela gosta de homem, 50% que ela gosta de mulher? Será que ela é 70% gosta de homem e 30% gosta de mulher? Será que ela gosta de homem, mas às vezes ela fica com mulher? Então, assim, as pessoas têm uma ideia de que a sexualidade, né, que o desejo aqui do humano é algo que está dentro de uma paleta de cores, do tipo, na ponta tem o escuro e na outra ponta tem o completamente branco. Como se uma pessoa fosse 100% hétero e a outra pessoa 100% gay. Não existe isso. Do ponto de vista psicanalítico, do desejo, da pulsão, da fantasia, não existe isso. Ninguém é 100% hétero e também ninguém é 100% gay. Assim, todos nós, por conta do Édipo, possuímos fantasias homossexuais. Isso é o Freud que está dizendo. Inconscientemente, todos nós somos bissexuais. É isso que explode a cabeça de muita gente e incomoda também, né? Como assim eu inconscientemente sou bissexual e tal? Como assim o heterossexual é habitado também por fantasias homossexuais? Você percebe que o desconforto é tamanho que quando uma pessoa diz assim, por exemplo, fulano de tal, você é hétero. Aí a pessoa diz, até o momento eu sou. Ou, eu nunca me apaixonei por alguém do mesmo sexo, mas se um dia me apaixonar, tipo, por exemplo, o Josh, o ator que fez o Pita dos Jogos Vorazes, ele falou isso na época. Isso, há mais de 10 anos atrás. Todo mundo chamou o cara de viado. Ele é viado, não sei o quê. Ele gosta de homem, não sei o quê. Não, cara, ele falou que ele é hétero, que até o momento ele é hétero, e que se um dia ele conhecer um homem, ele poderia se relacionar com esse homem, ele não vê problema nenhum nisso. Então olha só que interessante, para algumas pessoas, só em admitir, não, realmente, eu gosto de mulher ou eu gosto de homem, mas eu não sei, olha só a palavra, eu não sei se um dia eu posso ou não me relacionar com alguém do mesmo sexo. Isso já causa um desconforto nas pessoas. Porque existe uma ideia aqui universal que a pessoa, se ela é hétero, ela é 100% hétero. Isso não existe. Nem do ponto de vista do desejo, nem do ponto de vista biológico também. Você vai eu não sou biólogo, mas tipo, se você pesquisar qualquer coisa sobre animais, seja leões, cisnes, diversos tipos de animais, esses animais têm relações homossexuais. Sabe os cisnes que você às vezes vê nas fotozinhas do Google e tal, uns cisnes lindos ali encostando um bico no outro, fazendo em forma de coração. 25% dos cisnes negros são homossexuais. Nossa, pois é. Tipo, essa ideia que as pessoas possuem da heterossexualidade é muito engraçada. Porque o Freud, há centenas de anos atrás, já tinha consciência disso. E as pessoas até hoje não têm. Tipo, existe ainda na cabeça das pessoas uma ideia de uma heterossexualidade que é também heteronormativa. Então, esse conceito de homem, o que é ser homem? Na maioria das vezes, para as pessoas, está relacionado ao quê? A heterossexualidade.
a ser macho, a falar alto, a gritar, a ser agressivo, igual o Stanley no filme. Ele grita, ele bate, ele manda a mulher calar a boca e o caramba quatro. Só que o filme também, ele tá o tempo todo ali marcando o próprio Stanley, tipo, as brincadeiras que ele tem com os outros homens. Ele convive muito mais com esses caras do que com mulher. Ele conversa muito mais com esses caras do que com a própria esposa. Tipo, os homens, no geral, gostam, muitas das vezes, de ficar entre homens. Jogando bola, na barbearia, lutando, malhando. Repare só. Tipo, a cultura dos homens, de certa forma, é uma cultura que, muitas das vezes, é também homoafetiva. Os caras admiram outros caras, os caras malham para serem admirados, muitas das vezes, por outros caras. Entra em qualquer post no Instagram de alguém que tem um corpo bonito, assim, malhado, de academia, você vai ver que a maioria dos comentários é de homem. A maioria dos comentários é de homem, tipo... Então, assim, o filme, ele também trabalha isso, né? Principalmente no personagem ali do Marlon Brando. E é o seguinte, o que também é um marco, né? É um dos filmes, e um dos personagens também, mais sexys da história do cinema, assim. Aquela coisa de andar com a roupa meio suja, suada, a roupa colada no corpo, a forma como ele acende o cigarro e tal. O Marlon Brando nesse filme é a personificação naquela época do que era considerado um homem sexy. A regata branca colada no corpo, você vê isso no James Dean também. Isso até hoje repercute. Por exemplo, na série The Bear, né? O Carme, a roupa dele é uma regata branca, os braços ali fortes e tal, com uma calça jeans. Isso se tornou cultural também, assim, na cultura pop, né? Tipo, aqui no filme, Marlon Brando é um homem extremamente sexy. É um homem bonito. E é um homem que aqui no filme causa desconforto em até alguns caras de admitir que ele tá incrivelmente maravilhoso nesse filme. Porque o homem hétero, muitas das vezes, acha que, entre aspas, viadagem só o fato dele elogiar outro cara. Você percebe isso quando um cara diz assim, pô, fulano de tal é presença, ou pô, fulano de tal tem estilo, ou pô, fulano de tal é pintoso. Olha só a palavra que as pessoas usam, que os caras usam. Fulano de tal é pintoso, pô, fulano de tal, porra, tem uma skin lendária e tal. Todas as palavras que estão tentando ali, de alguma forma, rodear o cara, de impedir o cara de falar, ó, fulano de tal é bonito. Fulano de tal é sexy nesse filme, está sexy nesse filme. Fulano de tal é um símbolo sexual, sendo esse fulano de tal um homem. Isso acontece no filme aqui, né? Do Um Bonde Chamado Desejo. Porque a cena, né, dele tirando a camisa, dele vestindo a camisa na frente da Blanche, a cena da camisa rasgada, a cena, por exemplo, que ele está usando uma camisa social preta com uma espécie de um. A palavra eu esqueci, não é um colete muito bem, é tipo Tem várias cenas nesse filme que a direção coloca o Marlon Brando como esse cara bonito. Ele é bonito e ele é sexy no filme. Então, assim, essas cenas foram feitas justamente para causar no espectador esse sentimento tipo, caramba, olha só, isso na época. Pô, esse filme é de 40 a 50. 30, nessa década aí, né? 40, 50. Porra, você raramente via um cara usando uma camisa branca. Então, assim, ele tirar a camisa ali, tá com essa camisa suada, né? Essa coisa suja, sabe? Mecânico, cara que trabalha em fábrica, não sei o quê. Tudo isso faz parte também do imaginário de muita gente do que é ser macho, do que é ser homem. E eu acho muito interessante quando a gente pensa sobre isso. Tipo, pô, sabe esse ator que tá interpretando um monte de personagem macho? O Stanley, o Danny, o Vitor Corleone, o general lá do Apocalipse Now. O ator, na vida real, era bissexual. E aí?
Como que alguns homens lidam com isso, né? Espero que vocês tenham curtido. Até o nosso próximo vídeo.